Temos alguém que está vindo pela primeira vez no Encontro de Homens desse ano? Léo já veio? Hoje trouxe meu filho junto aí. Veio junto aí conosco aí participar nessa manhã. Mas que bom que estão todos aqui. Que Deus tem nos abençoado, nos protegido por mais uma semana e podemos ter aqui esse momento gostoso agora entre nós. Vou fazer uma oração aí para iniciarmos. Querido Deus, quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, Pai. Obrigado por cada homem que está aqui presente, pela família de cada um, que Tu tens nos abençoado, tens nos protegido, tens nos dado saúde, tens nos conduzido até aqui, Pai. Obrigado pela Tua palavra que continua transformando as nossas vidas, Pai. Que nessa manhã também possamos sair daqui transformados por aquilo que ouviremos, e que Tu possa estar nos abençoando. Obrigado pela vida de cada um, obrigado por esse alimento que tivemos, abençoe esse momento de louvor que teremos agora também, Pai. Isso eu oro em nome de Jesus, amém. Já fica o convite aqui também, nosso próximo encontro é dia 29 de julho, né? Então sempre o último sábado do mês, já coloca aí na agenda, não esquece, e Deus nos abençoe, momento de louvor agora. Muito bom dia. Veio do além aqui essa voz agora. Queria te convidar a ficar em pé para que a gente dê início ao nosso período de louvor nessa manhã. Eu caí da cama, mas eu cheguei. Então, que nós possamos, nessas duas músicas, enquanto cantamos, lembrar da grandiosidade do nosso Deus. É lógico que a nossa mente tão limitada não consegue considerar a totalidade do nosso Deus, mas naquilo que nós conseguimos depositar os nossos pensamentos, e o nosso Deus é grande, Ele é tremendo. Então que, enquanto cantamos essas duas músicas, você possa encontrar paz, descanso, regozijo no nosso Senhor. Vamos juntos? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão surgir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. E cantamos quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Levantamos nossas vozes. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Do início, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque por mais uma vez o Senhor nos permite estarmos aqui com os nossos irmãos, partilhando da comunhão, partilhando da Tua Palavra, Pai, partilhando desse tempo. Obrigado porque o Senhor é grande, obrigado porque cuida de nós, cuida de cada detalhe das nossas vidas e descansamos e nos alegramos nisso. Louvamos o Teu nome, Senhor. Continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Obrigado a toda a equipe de louvor aí por mais esse momento gostoso que tivemos agora. Não sei como é que é para você durante a semana, né? Mas parece que durante a semana tem momentos que a gente tem situações do dia a dia que parece que a gente não confia tanto nesse Deus que está aí junto conosco, né? A gente acha que algumas coisas não vão se resolver, os problemas que surgem parece que estão ali para nos abalar, dificultar a nossa vida, mas que a gente possa ter esse Deus, né, sempre em nossas mentes, confiando, tendo a esperança nele, que Ele sempre está conosco, Ele sempre está nos ajudando, né? Que esse cântico aí possa nos levar também durante essa próxima semana aí nas nossas atividades. Hoje a gente tem a oportunidade de ter o Tiago conosco. Pedir para o Tiago já chegar aqui à frente. O Tiago é um dos nossos líderes aí dos jovens, dos adolescentes, está sempre aqui conosco também na igreja, participando. Casado com a Fernanda, tem 2 filhos aí, é pai bem fresco, bem novo aí, né? E hoje a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus por meio dele. Eu quero fazer uma oração antes de iniciarmos aqui. Querido Deus, quero te agradecer por esse irmão, Pai, pela vida do Tiago, pela Fernanda, pelos filhos que tu tens dado a ele, Pai. Obrigado por esse presente maravilhoso que ele tem, Pai. Tu possa estar abençoando ele como pai, como marido, provedor do lar, Pai. Obrigado também que ele tem te servido em de diversas maneiras na nossa igreja aqui também, Pai, e que tu tens falado ao coração dele, Pai. Continue falando a ele, que essa palavra que tu preparasses por meio dele, Pai, possa ser transmitida aos nossos corações, que possamos ser impactados, transformados, possamos sair daqui diferentes do que viemos e que tu possa estar nos abençoando nesse momento de reflexão da tua palavra. Conduza-nos, isso eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Bom dia, né? Nossa, tô aqui, ó, o costume. Vamos lá, tá todo mundo ligado, estava testando vocês, né? Então, bom dia, bom dia. Gente, nossa, muito feliz de poder estar aqui. Para mim, um desafio bem grande, assim, pensar em vários possíveis pais para mim aqui. Então, mas a palavra de Deus, ela fala com todos nós. E meu desejo é que Deus possa estar falando por meio da palavra dele com cada um de nós aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia já em Efésios capítulo 5. E daí a gente vai dirigir aqui nosso tempo de reflexão a partir do texto de Efésios. Acho que é um texto que a gente conhece bem.
A gente vai ler a partir do versículo 25 até o comecinho do capítulo 6. Efésios 5, 25 até o 6, 4. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Acho que, não sei o quanto que isso aqui faz parte do gosto de vocês para filmes e tudo mais, mas recentemente a gente teve vários filmes que, assim, recentemente, entendo assim, nos últimos talvez 10 ou 12 anos, sobre super-heróis. E daí, junto com esses filmes, vieram séries animadas, séries sobre super-heróis. E a Fernanda e eu começamos a assistir recentemente uma série que acho que é de uns 3 anos atrás, que é uma série do Superman, que o nome é Superman e Lois. Então, é a história do Superman, só que ela sendo contada a partir da visão dos dramas familiares do Superman. Então, é uma série um pouco diferente ali. E uma das coisas que o Superman batalha muito nessa série é como ele concilia a vida dele, sendo marido, sendo pai. Ele tem 2 meninos ali, 2 rapazes adolescentes. Um grande desafio, 2 adolescentes ali dentro de casa. E, além disso, ele tem que salvar o mundo. Então, é o desafio do Superman conciliando todas essas coisas. E daí, até o sogro dele, para ajudar tudo, é o chefe do exército americano, que fica cobrando ele, você não pode ter uma vida normal, não sei o quê. E o Superman, não, mas não adianta nada eu ser o Superman, enquanto eu estou perdendo meus filhos lá em casa. E é bem interessante a forma com que a série vai construindo isso, porque vai dando todo o foco e a prioridade que o Superman tem dentro da casa dele. A Lois, ali na série, que é a esposa dele, ela é apresentada como a principal jornalista do mundo, a mais influente de todas. E por causa de um dos filhos que tem bastante dificuldade, bastante problema, questões familiares, ela deixa, então, esse emprego dela para cuidar da família. E eu lembro que quando eu comecei a assistir isso, eu virei para a Fer e falei, nossa, Fer, uma série tão recente assim, e que está colocando a família em tão alto, uma estima tão alta assim, que legal, né? E tem uma frase ali do Superman, da Lois, que eu acho muito legal. Eles contam o segredo de que o Clark é o Superman para os filhos. No começo da série eles não sabiam disso. E daí os filhos começam a ficar curiosos sobre como que era essa relação do Clark com a Lois. E eles começam a contar, então, o período de namoro deles, a atenção do Superman com a namorada dele na época, como ele era romântico, não sei o quê. E a Lois fala uma frase assim que eu acho espetacular. Ela fala assim, seu pai não é só o super-homem quando ele está vestido de uniforme salvando o mundo. Eu não sei se... Isso, para mim, assim, eu acho tão marcante assim, ela entender que existe algo de muito valioso naquilo que o super-homem estava fazendo, que não ia ser visto por ninguém, que talvez não ia salvar tantas vidas quanto se ele estivesse por aí agindo como um super-herói, mas que a presença dele dentro da casa dele, a presença dele como um marido presente, ou então como um namorado, um noivo presente, era algo que ela valorizava tanto quanto todos os atos heróicos dele como um super-homem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, e é o tema que a gente trouxe, de casa para o mundo. É interessante como essa instituição da família ela é tão atacada, como ela não é só atacada pelo mundo, no sentido da gente ver pessoas que estão querendo, de alguma forma, denegrir, destruir, sei lá, prejudicar a ideia como a família é vista, mas na nossa própria relação com a nossa família, a família é atacada e muitas vezes prejudicada pelas nossas próprias prioridades. Talvez essa história do Superman ali tentando
conciliar a vida dele como super-herói e como pai ao mesmo tempo, não seja a história de nenhum de nós. Se alguém tem poder aqui, por favor, me conta depois, eu vou querer muito saber. Mas acho que a gente consegue se identificar com essa história, em a gente tentando equilibrar todos os pratos da nossa vida, e a gente olhando que a gente tem, por um lado, as nossas vidas profissionais, os nossos empregos, as nossas responsabilidades, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma casa que a gente tem para cuidar. E quantas vezes, talvez, o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa vida fora de casa não é um refúgio para a gente das nossas responsabilidades dentro de casa. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que tudo isso é fruto do pecado, da quebra que tem do nosso relacionamento com as nossas esposas, a quebra do nosso relacionamento com as nossas próprias responsabilidades dentro e fora de casa. Aquilo que a palavra de Deus vai ensinar para a gente, aquilo que a palavra de Deus vai trabalhar com a gente, é que talvez muito dessa oposição que existe à família, tanto a oposição externa, entendendo o mundo, criticando a família, atacando a família, como dessa oposição interna dos nossos corações, talvez procurando outros lugares para a gente se refugiar, outros lugares para a gente tentar encontrar descanso, para a gente encontrar a nossa satisfação, são fruto do nosso pecado. Então, por isso, a gente tem que entender que a gente olha para a palavra de Deus como a nossa responsabilidade primária, ela vem dentro de casa. E talvez muito dessa oposição tenha a ver com o propósito, o ideal de Deus para a família, não só na formação da nossa família, no cuidado, na instrução dos nossos filhos, das nossas esposas, mas também na instrução, no propósito que a família tem externo. A família, por essência, ela tem um caráter missionário. E eu quero, pensando que a gente está se preparando para a conferência missionária e tudo mais, eu quero trabalhar um pouquinho disso com vocês agora de manhã. Minha ideia não é tomar muito tempo com isso, mas a gente olhar aos pouquinhos como que a palavra de Deus vai construir isso, as nossas responsabilidades dentro de casa, quais são essas responsabilidades. Não quero tomar muito tempo, porque essa parte especial eu sei que a gente já conhece bem. O Marcelo falou sobre relacionamento conjugal na última semana que a gente teve aqui. Mas olhar como cada uma dessas responsabilidades, a nossa ação, as nossas responsabilidades, o nosso carinho, o cuidado com as nossas esposas, com os nossos filhos, eles têm um propósito que não termina, não se restringe a dentro da nossa casa, mas isso se expande para o mundo. E a gente vai ver isso justamente nesse texto de Efésios que a gente leu. Quero, então, começar olhando com essa ideia de que nós somos homens para as nossas casas. Quando a gente olha o Novo Testamento, uma das grandes responsabilidades, uma das principais responsabilidades que os homens têm é dentro de casa. Não estou falando necessariamente de atividades domésticas, mas estou falando no cuidado familiar, na instrução das esposas. E a primeira coisa que o texto vai falar para a gente, a partir do versículo 25, é que nós somos homens para as nossas casas a partir de deveres conjugais que nós temos. E eu quero então ler com vocês de volta, versículo 25, mais um trechinho ali, talvez até o 33. Olha o que Paulo fala por meio da carta de Efésios. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, e além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Geralmente a gente gosta mais do texto que vem antes disso, né, que fala da parte das responsabilidades das nossas esposas. Mas quando a gente vê a responsabilidade do marido aqui nesse trecho, ela vai muito além. E parece que a preocupação de Paulo é mínima aqui, é com o sustento da casa e com a provisão, apesar disso estar incluído aqui no texto, principalmente quando ele fala sobre alimentar do corpo, cuidar do corpo. Isso faz parte do nosso trabalho, isso faz parte daquilo que Deus delega a nós, um dos privilégios que Deus dá para a gente poder trazer o sustento para a nossa casa. Mas mais do que o cuidado, mais do que a proteção, existe uma responsabilidade com a santificação das nossas esposas, com o cuidado, a instrução espiritual, apontar as nossas mulheres, as nossas esposas, para os caminhos do Senhor, para que elas possam estar desenvolvendo cada vez mais o relacionamento delas com Cristo, entender que aquilo que a gente tem de mais precioso, que a gente pode oferecer para as nossas esposas, não é o recurso financeiro, não é a nossa companhia, é a presença de Deus por meio da instrução da palavra.
versículos 26 e 27, Paulo usa uma figura que eu acho muito bonita, que é quando ele usa o próprio exemplo de Jesus para falar qual que é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é amar, então, versículo 25, amar as nossas esposas a partir do exemplo de Cristo. Daí no versículo 26, para quê? Qual que é o propósito? Qual que é o nosso objetivo com isso? Santificá-la e tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e inculpável. Antes de qualquer coisa, nossa responsabilidade, aquilo que a gente tem de mais precioso que a gente pode fazer dentro da nossa casa, é oferecer às nossas esposas encorajamento, instrução, o estudo da palavra conjunto a elas. O Paulo está falando aqui que Deus, eu acho muito bonita essa figura, como se Deus delegasse a nós o privilégio de coparticipar com Ele da santificação das nossas esposas. A expressão de amor que Paulo está falando aqui, que a gente deve ter pelas nossas esposas, é o de apresentar a elas a palavra de Deus, encorajá-las, para que daí no final de todas as coisas, quando Jesus voltar, a gente estiver diante de Deus, aquilo que a gente vai poder fazer, eu não sei o quão literal é isso aqui ou não, mas apresentá-las santas, sem manchas, sem rugas, diante de Deus. E tem um autor que o nome dele é Timothy Keller, e eu acho que eu já falei disso aqui em algum outro momento na igreja. Ele tem um livro que fala sobre casamento. O tamanho da letra tá bom. E ele faz uma leitura desse texto de uma forma muito bonita, e eu acho muito legal assim, essa expectativa que ele cria na gente, no trabalhar, na vida conjugal, e nesse aspecto da gente investir na vida espiritual das nossas esposas. E eu quero ler com vocês aqui esse trecho que está aí projetado. Olha só o que o Timothy Keller vai falar. O que sustenta o casamento é o compromisso com a santidade de nosso cônjuge. Você está comprometido com o esplendor, a grandeza e a perfeição dele. Está comprometido com a honestidade e a paixão dele pelas coisas de Deus. Essa é a sua tarefa como marido ou mulher. Qualquer alvo ou propósito inferior significa que vocês estão apenas brincando de casados. Segundo essa visão de casamento, eis o que significa apaixonar-se. É olhar para o outro, vislumbrar a pessoa que Deus está criando e dizer: vejo a identidade que Deus está formando em você e eu vibro com isso. Eu quero participar desse processo. Quero colaborar com você e com Deus, ser o seu companheiro na jornada rumo ao trono de Deus. E quando chegarmos lá, eu olharei para você e verei seu esplendor e direi: eu sempre soube que você poderia ser assim. Eu tive vislumbres do seu esplendor na terra, mas olha agora. Cada cônjuge deve, então, entregar-se como instrumento para essa obra e visualizar o dia em que ambos estarão juntos diante de Deus, vendo cada um ser apresentado em beleza e glória imaculadas. Olha que visão bonita essa que Timothy Keller está tendo a partir da interpretação desse texto de Efésios, que é Deus dá um privilégio para a gente de talvez enxergar um pouquinho, acreditar um pouquinho nas nossas esposas, nos nossos cônjuges, e olhar assim, olha o que Deus está construindo na sua vida, olha o potencial que você tem. Então, antes da gente olhar para as falhas, antes da gente ser os primeiros acusadores das nossas esposas, aquilo que a gente tem que fazer é ser os primeiros a encorajá-las, ser os primeiros a se dedicar por elas, ser os primeiros a ajudar, talvez, a trabalhar aquilo que elas têm alguma dificuldade, não porque esses pecados, porque as falhas, porque essas coisas atrapalham a gente, não porque isso é um inconveniente na nossa vida. Ai, minha esposa sempre fica brava quando não lava a louça, e isso me incomoda. Não é por isso. É porque eu olho o coração manso que Deus pode estar querendo construir na vida da minha esposa, e eu vejo isso, olha que lindo essa obra que Deus está querendo fazer na vida da minha esposa. Ao invés de eu querer me livrar desse inconveniente, dessa coisa que me atrapalha, o que eu faço eu quero trabalhar por aquela obra linda que Deus está fazendo na vida da nossa esposa. E talvez isso tenha que mudar aos poucos a forma com que a gente lida com os nossos cônjuges, porque talvez na rotina, no dia a dia, talvez aquelas coisas que se repetem várias vezes, aqueles pontos que são pontos de tensão que a gente sabe que são pontos de tensão e que talvez, com certeza, uma vez na semana, uma vez no mês, a gente sabe que aquilo vai ser um assunto a ser tratado, algo a ser pedido perdão, e a gente muitas vezes age como acusadores e não como incentivadores, não como encorajadores, não como santificadores. O que a gente está fazendo é agir com o papel de acusação. Nós temos deveres com as nossas esposas, e mais do que deveres, são privilégios.
Quando a gente fala de cumprir a vontade de Deus, a gente não fala simplesmente de deveres que são chatos, que são pesados, são penosos, mas de coisas que são alegrias, privilégios, presentes que Deus dá para a gente tem o privilégio de fazer isso. Então, talvez, dentro daquelas coisas que a gente pode pensar, quais são nossas responsabilidades como maridos, a gente pode encorajar as nossas esposas à comunhão com as pessoas que amam a Jesus, com gente que ama o Senhor, com gente que precisa estar junto, com as amigas dela. Só que isso não vai ser possível enquanto a gente não valorizar a comunhão com a igreja, enquanto a gente não valorizar a comunhão com o corpo de Cristo, a gente encorajar as nossas esposas à santificação e à presença no corpo de Deus. A gente investir no desenvolvimento dos dons das nossas esposas, a gente entender, olha, isso que Deus deu para você é um presente, use isso para a glória dEle, viva para a glória dEle. Só que se a gente não conhece os dons das nossas esposas, ou a gente quer que o dom das nossas esposas seja simplesmente nos servir, a gente quer se beneficiar dos dons das nossas esposas de forma exclusiva, a gente não vai querer investir cada vez mais nelas, a gente não vai querer ver elas sendo usadas por Deus na vida de outras pessoas, de outras mulheres, de crianças. A gente precisa investir no desenvolvimento dos dons das nossas esposas. A gente incentivar, participar junto com elas do tempo de leitura da palavra, de oração, para que a gente veja esse crescer, essa intimidade com Deus, não só na nossa vida, não só na vida delas de forma individual, mas para que a gente possa fazer parte disso juntos, entendendo que hoje somos uma só carne. Deus dá para a gente um privilégio de fazer parte da formação espiritual das nossas esposas. Isso não quer dizer que a gente é melhor do que elas, isso quer dizer que Deus simplesmente deu essa responsabilidade para a gente. E olha como é precioso a gente estar aqui reunido com tantos homens na igreja. Tive a oportunidade de visitar várias igrejas no meu período de seminário, e muitas das coisas que a gente via era a presença de uma maioria muito grande de mulheres. Deus está dando para cada um de nós aqui o privilégio de investir na vida das nossas esposas, de cada vez mais incentivar elas a viverem uma vida com Deus, uma vida abundante com Deus, de ser um lugar de segurança para elas, onde elas podem encontrar a instrução, onde elas podem encontrar o ensino, onde elas podem ouvir um pouco de uma palavra que não é só uma palavra de um homem que quer resolver as suas necessidades do dia a dia, mas de um homem que quer cumprir a vontade de Deus dentro do seu lar todos os dias. A responsabilidade que Deus dá para a gente, em primeiro lugar, é da gente instruir as nossas esposas. Mas o texto vai continuar e a gente vai ver, então, uma separação aqui nesse trecho de Efésios, onde Paulo vai, então, pular lá no começo do capítulo 6 para falar sobre a relação entre pai e filho. Eu estou falando sobre os nossos deveres como pais e como eles são parecidos também com os nossos deveres como maridos, um dever de instrução, de encorajamento na palavra de Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante é porque todo esse trecho que a gente está lendo aqui, esse pedaço de Efésios, ele é uma continuação daquilo que vai acontecer em Efésios capítulo 4, versículos 17 até 24 ali, que é quando Paulo fala assim, ó, agora vocês não vivem mais como vocês viviam antes, aquela vida que vocês tinham antes foi deixada para trás, e vocês vão então começar a se revestir de uma nova vida. E daí ele começa a dar vários exemplos práticos de como isso acontece. Então, você que roubava, não roube mais, antes trabalhe para a glória de Deus. Aquele que mentia, agora não minta mais, agora fale a verdade. Não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas toda aquela que é útil para edificação. São todos exemplos que Paulo dá de como a gente deixa uma velha vida para trás e vive uma nova vida em Jesus. Isso tudo que a gente está vendo aqui, como maridos, como pais, é fruto da nossa vida com Deus, fruto do nosso relacionamento com Deus, fruto da nova vida que a gente tem em Jesus. Não somos mais maridos como éramos antes de vivermos uma vida com Cristo. Não podemos ser maridos como maridos que não amam ao Senhor Jesus. Não podemos ser pais como éramos pais antes da gente viver uma vida com Cristo. Não podemos ser pais como aqueles pais que não amam a Cristo. Precisa existir uma diferença nisso. Qual é a diferença dos pais que amam ao Senhor Jesus, que tiveram uma nova vida, que nasceram de novo? Versículo 4, pais, não irritem seus filhos. Essa ideia da ira aqui, então, pais não levem os seus filhos à ira. Eu lembro uma vez que eu vi uma história de um rapaz que tinha ido para o seminário, PV Atibaia. Ele já era casado, já tinha filho, ele era convertido há não muito tempo.
E daí eles estavam estudando esse texto num grupo de casais lá, e ele falou assim, eu não estou entendendo o que esse texto fala. Está falando de ficar provocando as crianças, assim, porque eu gosto tanto de ficar provocando meu filho, assim, até ver ele bravo, engraçado. Isso faz parte disso. Mas a gente precisa entender o que é a ira, para a gente entender o que o texto está querendo falar com a gente. A ira, geralmente, ela vai ser uma reação do nosso coração contra um mal que a gente percebeu. Então, eu percebi algo de mal e eu me iro contra isso. É a reação que Deus tem contra toda a maldade, é a reação que Deus tem contra toda a injustiça. Quando a gente vai ver a Bíblia falar assim, irai-vos, mas não pequeis, quer dizer que às vezes o nosso julgamento daquilo que é injusto pode estar errado. Eu posso estar olhando para alguma coisa que é justa e falando que aquilo é justo. Mas quando o texto fala para a gente não levar os nossos filhos à ira, quer dizer que existe uma reação no coração dos nossos filhos a uma maldade que eles podem perceber na nossa própria vida e que a gente não deve deixar isso existir. Seja por causa de uma exigência injusta, por causa de uma educação incoerente, por causa de uma forma de instrução opressiva, talvez exagerada na sua forma de demonstrar a ira, de demonstrar a correção, de demonstrar a disciplina. E Paulo está falando assim, ó, não usem essas formas, não façam isso para que os seus filhos não tenham uma reação contra a sua própria injustiça. E talvez a gente possa pensar em outros exemplos de como a gente leva os nossos filhos à ira por meio da chacota, da zombaria, da humilhação, da incoerência com a nossa vida. Quando a gente fala, filho, viva dessa forma, mas essa não é uma coisa que a gente está disposto a viver. Quando a gente quer que os nossos filhos peçam perdão pelos pecados dele, mas a gente não pede perdão para eles pelos nossos pecados que afetam eles. São formas de levar os nossos filhos à ira, porque a gente está expondo a maldade do nosso coração diante dele. E talvez o que a gente precisa fazer nesse momento, que a gente está entendendo a partir do texto, é proteger os nossos filhos de nós mesmos. Pais, não irritem seus filhos. Mas Paulo também dá uma instrução, como a gente deve ver isso. O que a gente deve, se isso é o que a gente não tem que fazer, o que a gente tem que fazer? Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A nossa responsabilidade com os nossos filhos é muito parecida com a responsabilidade para com as nossas esposas. Em primeiro lugar, investir na vida espiritual dos nossos filhos. Zelar pelo relacionamento deles com o Senhor. Isso significa que toda vez que a gente vai disciplinar, que a gente vai instruir, a gente mostra a seriedade do pecado, mas a gente mostra um caminho de perdão e restauração. Que a gente está preocupado mais do que só com as atitudes externas, com o coração daquelas crianças, dos nossos filhos, dos adolescentes, antes de só aquelas atitudes que estão sendo externalizadas. E daí, se minha principal preocupação com os meus filhos dentro da minha casa está em ver eles amando Jesus, ver eles servindo ao Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Deus, a minha repreensão e a minha disciplina vão começar a ter critérios que são bíblicos para isso. Por isso, segundo a instrução e o conselho de Deus, meu objetivo, meu propósito, minha preocupação é que meus filhos amem ao Senhor. Então, meus critérios de instrução e disciplina vão ser critérios segundo a palavra de Deus. Então, quer dizer que talvez, quando nosso filho causa algum acidente, ainda que acabe gerando algum tipo de perda material para a gente que seja significativo, se não tem pecado envolvido, a repreensão ela tem que ser de acordo com isso. E tem o outro lado também, às vezes tem uma brincadeirinha que parece tão inofensiva, mas que ela envolve pecado. Ele está contando uma mentirinha, ai, que bonitinho. Não, essa coisa precisa ser tratada com seriedade, porque o critério é a palavra de Deus. Não é aquilo que eu gosto, não é o prejuízo que eu tenho, é a palavra de Deus. O relacionamento com Cristo dos nossos filhos precisa ser a prioridade sobre qualquer outra coisa. Por isso, assim como as nossas esposas, a gente incentiva eles a desenvolverem seus dons. A gente incentiva eles a terem comunhão com a igreja. Ontem a gente teve grupo pequeno com os adolescentes, tinham mais de 20 adolescentes lá em casa, e um monte de pai que de repente estava fazendo um malabarismo louco para conseguir levar os filhos lá, porque tinha grupo pequeno também e tal, dedicação dos pais para ver os filhos junto com o povo de Deus. Olha que precioso, que legal que é isso. Os pais, assim, ó, então a gente precisa... Fulano vão com fulano, porque todo mundo é desse mesmo grupo pequeno, vocês vão junto para lá. Tiago, fica um pouquinho com eles a mais aí depois, porque a gente está no nosso grupo pequeno, e daí a gente busca os nossos filhos depois. A dedicação para ver os filhos andando com gente que ama a Deus, os filhos ouvindo da palavra de Deus, é dedicação, porque aquilo que a gente vê de mais importante na nossa... Olha só que feio, né?
Aquilo que a gente tem de mais importante, aquilo que a gente tem de mais precioso, aquilo que a gente mais valoriza na educação dos nossos filhos, é que eles amem ao Senhor e que eles sirvam a Ele, que eles desenvolvam um relacionamento com Deus. Então, a nossa educação, as nossas exigências, os nossos critérios, eles têm que ter a ver com isso. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que talvez os principais deveres que Deus dá para a gente como homens, eles acontecem num ambiente onde a gente não vai ser visto, onde a gente não vai ser valorizado pelas outras pessoas, onde talvez a gente não vai receber nenhum tipo de aplauso, onde as pessoas não vão falar assim, nossa, muito legal a forma com que você disciplina o seu filho, porque são coisas que as pessoas não vão ver. Mas ainda assim, é a fidelidade a Deus, que Deus está exigindo de cada um de nós. Esse é o chamado de Deus para a gente em primeiro lugar. E eu quero que vocês só parem para pensar rapidinho que esses dois momentos aqui que a gente está vendo, desse dever com as nossas esposas, do dever com os nossos filhos, ele envolve a instrução na palavra de Deus. Então quer dizer que a gente tem, que mais do que as nossas esposas, mais do que os nossos filhos, está interessado na palavra de Deus. Está se dedicando ao estudo na palavra de Deus. Devorar as nossas Bíblias, fazer devocional, se dedicar no conhecimento de quem é Deus, porque essa faz parte da nossa responsabilidade, aquilo que Deus exige de cada um de nós, conhecer a palavra de Deus. Sabe por que a família é tão atacada? Porque olha o potencial que um homem tem como aquele que instrui a sua família. Não sei quantos homens a gente tem aqui, mas se a média tem sido, sei lá, entre 50 e 70 homens, imagina se a gente, qual é os efeitos disso, sendo que vários de nós têm uma esposa, pelo menos um filho, então a gente multiplica aqui por 1,5, 2, o número de pessoas que estão envolvidas diretamente pelo tipo de instrução, pelo nosso envolvimento, pela nossa dedicação com Deus. Eu não sei quantos de vocês, na verdade, mas alguns de vocês, pelo menos, têm o curso de pais hoje à tarde para estar aprendendo sobre como eu vou desenvolver melhor a espiritualidade dos meus filhos juniores. Se você não estava lembrando disso, hoje à tarde tem aqui, 2 horas. Se todas as pessoas que estão ali naquele curso têm pelo menos um filho, então a gente está falando que, no mínimo, você dobra isso. Mas tem mais, um pouco mais, tem as suas esposas. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Quando a gente tem um grupo de homens fortes, sem nenhuma pressão, tá, Alvin? A gente tem uma igreja forte. Porque as nossas esposas estão sendo instruídas, nossos filhos estão sendo instruídos, e a responsabilidade de instrução é de nós como homens nas nossas casas. Uma das coisas ali que o Juba e eu, a gente conversa com os pais dos adolescentes é que a gente entende o ministério de adolescentes como um ministério de apoio à família. Ainda mais no momento que os adolescentes estão meio revoltados ali com a família e tal. A gente quer poder dar todo o suporte que a gente consegue. Mas ainda assim, a responsabilidade de instrução dos filhos é de nós como pais. Eu não posso delegar isso a outras pessoas, não posso terceirizar isso. Isso é minha responsabilidade. Talvez um dos motivos pela família ser tão atacada é por causa do potencial que ela tem quando a gente vive aquilo que Deus quer que a gente viva como homens. Mas o que isso tudo tem a ver com a nossa casa para o mundo? Porque a família, ela não só tem esse potencial no sentido de, se eu dedico a instrução da minha esposa, de repente eu tenho mais uma pessoa que está junto comigo capacitada a pregar do reino de Deus, a falar de Cristo. Se meus filhos, dentro da decisão deles, escolherem seguir a Cristo, de repente eu tenho mais uma pessoa, mais 2, 3, que estão caminhando junto comigo no propósito de ver o nome de Deus sendo glorificado. Mas a própria família, por essência, ela tem uma definição que ela é missionária. A família, por essência, ela é missionária. Eu quero que você leia junto comigo versículo 31 do capítulo 5. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. As nossas casas têm deveres com o mundo, no sentido de instruir na palavra de Deus, de pregar o evangelho e de expandir o reino de Deus. Esse versículo aqui, do versículo 31, é uma citação lá de Gênesis, logo depois que Deus cria Eva. Ele, então, declara ali a bênção a Adão e Eva, e ele fala assim, então, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Agora eu quero que você pare para pensar comigo no seguinte, você ainda não tem o pecado no mundo, o pecado ainda não entrou, Adão e Eva não pecaram,
Então quer dizer que provavelmente se Adão e Eva não tivessem pecado, não teria briga de sogro com genro, de sogra com genro. Por que que Deus está mandando que homem e mulher deixem pai e mãe ainda antes da queda? Esse é o ideal, é o plano de Deus para a família. Homem vai se casar com mulher, vai deixar pai e mãe e vão viver a sua própria vida antes da queda. Então o propósito disso não é assim, para que não tenha briga entre pai e mãe com os filhos. Não é isso. Deus criou homem e mulher, criou o primeiro casal para que eles representassem a glória de Deus, para que eles representassem a imagem de Deus aqui na terra, para que quando se olhasse para a criação e visse Adão e Eva, saberia, Deus governa sobre a terra. E daí então, quando Adão e Eva tivessem filhos, digamos que o pecado não tivesse entrado no mundo, o que aconteceria é que esses filhos iam espalhar a imagem de Deus em uma outra região, da própria forma deles, de um jeito diferente. Não era porque os pais deles iam estar obrigando eles a viverem a fé de uma certa forma, é porque eles, na espontaneidade deles, na autonomia deles, eles iam adorar a Deus da forma com que eles entendiam que dentro das exigências de Deus eles deveriam ser adorados. E Deus ia ter, então, e daí por isso o mandamento de Gênesis, a terra ia ser multiplicada, ia ser enchida, preenchida pela glória de Deus e pela imagem de Deus. A família, ela tinha o propósito na criação de representar a imagem de Deus, espalhar a imagem de Deus ao longo da terra. E isso não mudou com o pecado. O propósito da família continua sendo um propósito de que os nossos filhos, quando se casem para divulgar, propagar e promover a glória de Deus onde eles estão. Talvez hoje, com a pequena diferença de que o pecado no mundo, agora o que eles propagam é a salvação em Cristo, é a mensagem de salvação em Jesus. Não é simplesmente a presença deles, um viver perfeito que a gente não consegue viver mais, mas quer dizer que as nossas famílias, à medida que a gente se casa, a gente tem filhos, esses filhos se casam, agora a glória de Deus, a salvação por meio de Jesus está sendo pregada, está sendo propagada por meio daquele novo núcleo que se forma, do jeito deles, da forma que eles entendem que eles têm que adorar a Deus por meio da palavra, com as próprias características, com a identidade daquele casal, eles têm agora a oportunidade de falar de Jesus para novas pessoas, de falar para Jesus para pessoas que ainda não conheciam sobre Cristo. Mas esse propagar da glória de Deus, ele não é só em quantidade, entendendo que a nossa casa ela não é só o campo missionário que a gente age, mas ela também é a força-tarefa para a gente agir como missionários. É a força-tarefa para a gente investir no reino de Deus, para a gente se propagar no reino de Deus. Mas, além disso, a própria essência e natureza do relacionamento conjugal, do relacionamento pai-filho, demonstra um pouco sobre o que a gente acredita sobre Deus. Quando Paulo fala aqui, no comecinho do texto, sobre o que é o relacionamento marido e esposa, ele mostra isso a partir do relacionamento de Cristo com a igreja. Quando eu amo a minha esposa de uma forma adequada, de uma forma devida, eu amo minha esposa de um jeito que está coerente com o que a palavra de Deus ensina, eu digo algo sobre o que eu acredito sobre Deus. Eu ensino um pouco sobre o amor e entrega de Cristo pela igreja. Eu ensino um pouco sobre o que eu acredito sobre o Senhor. Quando Deus usa o relacionamento pai e filho para representar o relacionamento que Ele tem com Jesus, o relacionamento que Ele tem com a gente, não é porque a referência é a gente como pais e filhos, mas é porque Ele é a referência. Então, quando a gente aprende a viver e a ensinar os nossos filhos de uma forma adequada, a viver o relacionamento pai e filho de uma forma que é coerente com a palavra de Deus, eu ensino para as outras pessoas um pouco sobre o que Deus quer dizer quando Ele diz que Ele é nosso Pai, o que Deus quer dizer quando Ele diz que Ele é Deus Pai e existe um Deus Filho que vive em comunhão e perfeita harmonia. A forma que a gente vive com as nossas esposas, que a gente vive com os nossos filhos, diz muito sobre o que a gente acredita sobre Deus. Conheci um pastor que trabalhou por muito tempo com povos muçulmanos em Bangladesh. E uma das histórias que ele me contou era sobre... Ele morava numa comunidade que era tribal. E parte do costume daquela comunidade era que os homens tinham a responsabilidade de disciplinar fisicamente suas esposas. E, pelo relato dele, muitas vezes essa disciplina física ela se tornava uma sessão de humilhação. Então, os homens da comunidade, quando viam que tinha um homem disciplinando uma esposa, eles se uniam e se juntavam a ele para disciplinar essa mulher. E um dia depois, ele já vários anos lá
naquela comunidade, já estavam num nível de intimidade bem profundo com alguns daqueles moradores. Um grupo de, acho que 3 ou 4 homens que ele tinha falado, perguntaram para ele, tirando o sarro dele, falando, você não bate na sua esposa, né? Ele falou, não, eu não bato na minha esposa. Vai, então você deve amar ela, e como se isso fosse uma forma de chacota que eles tinham para fazer com ele. A forma com que ele amava a esposa dele dizia aquilo que ele acreditava sobre quem Deus era. Assim como a forma com que aqueles homens diziam que amavam a esposa deles ou não amavam a esposa deles, diziam um pouco sobre o que eles acreditam sobre o Deus deles. Quando a gente vive as nossas vidas dentro das nossas casas, de uma forma adequada, a gente está testemunhando para o mundo sobre um Deus que salva, sobre um Deus que renova, sobre um Deus que dá uma nova vida, sobre um Deus que regenera as nossas vidas. Quando a gente fala de casa para o mundo, eu não quero partir do princípio que a gente precisa resolver todas as coisas dentro da nossa casa para que a nossa família comece a ser uma bênção. Mas que a gente tem que assumir as nossas casas como a nossa responsabilidade número 1. E daí a gente vai começar a ver ela frutificar. Ainda que a gente vá viver toda uma vida nessa terra lutando contra os nossos pecados, lutando talvez contra a nossa vontade de não querer se envolver com as nossas esposas, não querer se envolver e instruir os nossos filhos, ainda assim, quando a gente estabelece a minha prioridade número 1, é o ensino da minha esposa, o ensino do meu filho, quero que eles conheçam a Cristo, que acima de qualquer outra coisa, eles se envolvam com Jesus cada vez mais, as nossas famílias começam a se tornar meios que Deus usa para alcançar o mundo. A gente está chegando perto da conferência missionária, talvez não nessa conferência missionária, talvez em outras, o que a gente vai experimentar é os nossos filhos querendo se envolver mais com essa ideia. De repente, os nossos filhos querendo ir para o campo missionário, e o nosso papel como pais não é ficar bloqueando, não é ficar travando isso, mas é tentar ajudar eles a entenderem melhor o que Deus tem falado com eles, se alegrar no privilégio que eles têm de poder se envolver cada vez mais com Deus, instruí-los sim na palavra de sabedoria, para que não haja a tomada de decisões precipitadas ou nenhuma coisa desse tipo, mas a gente tem que entender que o propósito da nossa família não é ela simplesmente sobreviver, não é ela simplesmente subsistir, não é ela trazer nenhum tipo de benefício e prazer para a gente. Eu tenho prazer na presença dos meus filhos, eu tenho prazer na presença da minha esposa, mas antes de qualquer coisa, a nossa família precisa dizer, existe um Deus que salva, existe um Deus que transforma as vidas. Por isso eu vivo meu relacionamento com a minha esposa desse jeito, por isso eu vivo meu relacionamento com os meus filhos desse jeito. E daí, para encerrar, eu quero só encorajar, talvez, você que fala assim, mas meu filho já é adolescente, meu filho já tem os seus filhos, talvez seja tarde demais para mim. E eu quero contar só uma história sobre um pastor amigo meu lá de Brasília. Ele contou de um casal, 38 anos de casado, chegaram para ele, pastor, a gente não aguenta mais viver junto, a gente chegou aqui só para comunicar ao senhor que a gente vai se divorciar. E o pastor foi tentando entender, não tinha nenhum tipo de escândalo envolvido nessa decisão, era assim, estamos cansados um do outro, 38 anos juntos, é muito tempo, não quero mais saber disso. E daí esse pastor começou a trabalhar com eles a partir da palavra de Deus, começou a falar sobre como Jesus podia transformar o casamento deles, como Jesus podia transformar a vida deles. E daí, então, nesse período de restauração, o primeiro passo, então, esse casal desistiu da ideia de divórcio. Eles passaram 2 anos, na comemoração, então, de 40 anos de casado, eles falaram, pastor, depois de 40 anos de casado, o que eu estou experimentando no meu casamento hoje é a melhor coisa, é o melhor momento do meu casamento de toda a minha vida. Não é tarde demais para a gente começar a querer investir nas nossas esposas, não é tarde demais para a gente querer investir nos nossos filhos. Aquilo que você pode ver em termos de relacionamento com seus filhos hoje pode ser, talvez, a melhor coisa que você experimentou desde que você teve seus filhos. A melhor coisa que você pode experimentar com a sua esposa, talvez hoje, vai ser hoje, comparado a tudo aquilo que vocês já viveram juntos. A transformação que Jesus faz na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas famílias, diz muito sobre quem Ele é. E por isso eu quero encorajar, incentivar cada um de nós a estar vivendo isso dia a dia. É difícil, porque eu sei que a gente tem muitas demandas e talvez a gente se sente muitas vezes que nem um garçom equilibrando um monte de pratos. Fala, nossa, está caindo prato aqui, está caindo prato ali, estou tentando cuidar da minha família e parece que não dá certo, daí eu abro um pouco mão do emprego e daí parece que o sustento não vem direito. Deus nos dá graça, a gente pode confiar na capacitação de Jesus. Toda vez que a gente vê que a gente está perdendo a mão, a gente tem a oportunidade de chegar diante de Jesus em arrependimento, falar, Jesus, me ajuda, Jesus me capacita, me perdoa pela forma que eu tenho conduzido as coisas até aqui. Eu preciso do Senhor para ver isso de uma forma que honre o Senhor. Então eu quero convidar vocês agora a baixarem a cabeça de vocês para a gente
estar orando e encerrar esse tempo que a gente teve juntos aqui. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, porque a liderança que o Senhor delegou a cada um de nós, ela é, acima de qualquer coisa, um privilégio. E a gente quer pedir que o Senhor possa estar nos capacitando, Deus, a viver isso de uma forma que, de fato, seja adequada e coerente com o ensino da sua palavra. Muitas vezes a gente está tão atarefado, Deus, tantas coisas com as quais a gente tem que lidar, as nossas diferentes responsabilidades, nossos trabalhos, isso exige tanto da gente, e a gente se dedicando, tentando cada vez mais instruir as nossas esposas, os nossos filhos, a gente pede, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê graça. Ajuda a gente, Jesus, por favor, a viver isso de uma forma que honra e glorifica o Senhor. E a gente pede, Senhor, que as nossas casas não sejam só lugares onde Jesus é espelhado, mas que cada um de nós esteja comprometido com espalhar essa mensagem de salvação, espalhar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas, por meio do nosso relacionamento conjugal, por meio do relacionamento com os nossos filhos, mas também por meio da proclamação do Evangelho, Jesus. Ajuda a gente a ter famílias cada vez mais comprometidas com o anúncio da palavra daquele que nos salvou, com o anúncio da glória e da grandeza de Jesus como aquele que nos salvou e nos transformou, Senhor. A gente precisa do Senhor, Pai. A gente precisa muito do Senhor para conseguir conduzir isso de uma forma que honre e agrade o Senhor. E a gente pede, Senhor, conduz a gente, dá graça para cada um de nós, ajuda a gente a viver para a glória do Seu nome. A gente pede o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Sim. Muito legal, muito obrigado, Tiago. Tenho certeza e convicção de que Deus usou você aqui hoje, né? Pelas conversas que a gente teve antes, inclusive, lá fora e tal, eu percebo assim o agir de Deus aí também através dessa mensagem. Muito obrigado, com certeza falou para os nossos corações e nos incentivou a fazer aquilo que a Bíblia nos incentiva. Muito legal. Vamos lá, tem algumas notícias aí para a gente passar. Tem um Save the Date aí, né? Acho que muitos de vocês já viram. A ideia é, a partir de agosto, a gente vai ter, então, um encontro de homens regular aqui, quinzenalmente, a princípio, à tarde. Esse encontro, a princípio, vai ser na parte da tarde. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, ainda estamos na ativa aí, então fica mais difícil. Mas a gente tem um grupo legal, me parece que é um grupo legal aqui na igreja, nos nossos amigos, tal, que teriam essa disponibilidade de se reunir à tarde. Então, o Ismael, cadê você? Está ali, Ismael. Levanta aí, Ismael. O Ismael é que vai estar à frente desse trabalho. Então, se você é um desses homens que teria a disponibilidade de se encontrar na parte da tarde, procura o Ismael aí depois, dá teu nome, tô junto aí, vamos com você aí nessa batalha aí. Então, a partir de agosto, nós vamos estar começando com esse grupo de homens. Lembrando lá da nossa costela, fogo de chão, a gente está, ali ainda aparece o Aras Vila Velha, isso mudou, tivemos algumas mudanças aí com relação a isso. Então, não vai ser lá no Aras, mas nós estamos, inclusive, indo agora lá para visitar um outro local. E estamos definindo um novo local, mas com certeza vai ser um local bem legal aí para a gente poder ter esse nosso encontro lá no dia 30 de setembro. Com relação ao Cada Homem um Guerreiro, estamos com uma turma praticamente fechada. Se você ainda tem vontade de participar dessa nossa próxima turma, falem comigo, falem ali, deem o nome de vocês ali na secretaria da igreja. O Evandro está ali com a gente, vai ser o líder desse grupo. Já está tremendo desde agora, diz ele lá, mas vai ser o Evandro é uma pessoa muito especial, fez o grupo. Por falar nisso, quem fez o Cada Homem um Guerreiro aqui?
Levanta aí, por favor. Efésios 5:25. Fala aí. Quero ouvir. Fala alto aí, fala alto. Vamos todo mundo junto aí? Maridos. Aí, ó, os guerreiros aí, ó, viu só? Os guerreiros estão afiados. Legal, então temos esse desafio ainda, né, se esse grupo já está lá com 8 inscritos, parece, mas a gente pode partir para 9 também, não tem problema, ou se tiver outras opções, a gente faz mais um grupo aí, bem tranquilo. Tá bom, gente? Então, eu vou pedir para o Fernando fazer uma oração final com a gente aqui. Pastor Fernando participa, foi dele o omelete delicioso lá hoje, é o nosso chefe de cozinha aqui, está sempre participando com a gente. Então, vou passar a palavra para ele fazer o fecho para nós agora. Sabe que crer numa verdade não quer dizer que ela já se tornou verdade em você. A verdade real é que a vida familiar, quem é casado e tem filhos sabe disso, é uma guerra e é uma luta constante. Constante. A graça de Deus é que nos capacita a vivermos as verdades dele mesmo, no nosso relacionamento com a esposa, com os filhos, no trabalho, com amigos, com as pessoas. Então, às vezes você pode se sentir totalmente incapacitado, e somos mesmo, né? Somos incapacitados, a gente não tem condição em si mesmo, mas o Espírito Santo de Deus pode te capacitar, pode te instruir, pode te fortalecer, e a cada dia as verdades do Senhor entrar profundamente no seu coração, para que você possa não só acreditar com a cabeça, com o coração, mas também na prática, na vida, né? Então, as verdades do Senhor vão se aprofundando na nossa vida à medida que a gente pratica, à medida que a gente anda. Não é assim? O texto diz, ande na verdade, é andar, é uma constância, né? Então, a luta espiritual dentro das nossas famílias é muito grande, mas você pode contar, com certeza, com a graça do Senhor. Eu vou começar o livro 4 do Cada Homem um Guerreiro, que vai tratar sobre a área ampla, mas também da sexualidade, de relacionamento. Já tem algumas pessoas que fizeram o curso comigo no passado, já vão fazer o livro 4. Eu não vou ter condições de iniciar o livro 1, 2, 3, pelo menos nesse ano. O ano que vem eu vou abrir, então, eu vou iniciar um grupo novo, de Cada Homem um Guerreiro. Mas o livro 4, eu já vou começar com alguns, inclusive estão aqui. Tem vaga para mais alguns, para algumas pessoas, alguns homens. Se você já fez, não só ou comigo ou com outra pessoa, pode me procurar, que a gente vai começar tão logo o grupo se fecha, para poder trabalhar esse livro 4 do Cada Homem um Guerreiro. Porque só pode fazer o livro 4 quem fez o 1, o 2 e o 3. Tá bom? Então, eu quero dizer que nessa semana você pode contar com a graça do Senhor na sua vida. Amém? Obrigado, Tiago, pela sua palavra, sempre pertinente, tudo que se trata da relação, né? E dos relacionamentos, especialmente familiar, é sempre fundamental para nós. Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é fiel e digna de toda aceitação. Obrigado porque a Tua palavra vem corrigir as nossas deficiências, ela vem trabalhar naquilo que a gente, de fato, não tem condições, ó Pai. Mas, Senhor, nos ajuda, pois somos pecadores. Necessitamos da sua graça, Senhor, para fazer a sua vontade, andar na verdade.
praticar a Tua palavra, Senhor, nos nossos relacionamentos. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, ó Pai, a ser e aparecer mais com Jesus Cristo nos seus relacionamentos. Abençoe cada um deles durante essa semana e nos seus relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Só um último aviso, acabei esquecendo antes. Bem, primeiro, nós amanhã temos o culto às 10 horas da manhã e temos o culto às 7 horas da noite. Então, todos são muito convidados. Com relação a esse café da manhã, a gente sempre tem falado aqui, né, que a gente tem alguns custos envolvidos. Até hoje, a igreja ajuda muito a gente a cobrir aquilo que a gente deposita ali na caixinha. A gente usa para pagar ou não os custos disso. Mas se eventualmente não cobrir, e é o caso muitas vezes, a igreja acaba nos ajudando bastante. Então, a gente é muito grato à igreja, à administração dessa igreja aqui para cobrir isso. Se você tiver vontade, ali, a caixinha está ali no final, ali, participar disso, fique bem à vontade, se der, né, ou não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Um ótimo sábado para vocês, bom final de semana. Dia 29, já foi falado no início aqui, dia 29/7 está garantido já um ótimo palestrante aqui, pregador.